Agora sim, você pode abrir a sua Bíblia para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Qual é o objetivo principal de uma pregação bíblica? Quem sabe? Qual é o objetivo principal de uma pregação bíblica? Gerar fé no seu coração. E se você tem fé, o objetivo da pregação é fortalecer a fé que você tem. Por quê, irmãos? Para que você possa crer. Diga, crer. Você precisa crer. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Hoje de manhã, aqui na escola bíblica, eu estava ensinando os irmãos. Você aprender às vezes ludicamente, aprende melhor, né? Ensinei eles assim, ó. Eu não ando pelo que vejo, nem pelo que sinto. Eu ando pelo que creio. Aprendeu ou não? Eu não ando pelo que vejo, nem pelo que sinto. Eu ando pelo que creio. Vamos fazer junto para aprender? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Eu não ando pelo que vejo, nem pelo que sinto. Eu ando pelo que creio. Amém? Então, o nosso objetivo aqui da pregação é colocar fé no teu coração, para que você possa crer, você possa ter uma fé que te vai manter. Então, vamos lá, Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Até aqui. Oremos. Senhor, fala conosco, ministre em nossos corações a verdade da Tua palavra, abre nosso entendimento. Queremos, ó Deus, ser cheios da plenitude do Senhor. Queremos, ó Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, por meio da fé em Jesus. Fortalece nossas vidas, para que nós possamos ser crentes firmes, fortes, ó Deus, sempre abundantes na Tua obra. Nos ajuda nesta noite, me ajuda, Pai, a transmitir Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O tema da minha mensagem é vivendo a plenitude do amor e do poder de Deus. Vivendo a plenitude do amor e do poder de Deus. Semana passada eu preguei só em 3 palavrinhas, né? Por essa razão. Se você não ouviu, no canal da igreja, no YouTube, coloca lá IBBN Campinas, coloca lá Pastor Tomé Faria, vai aparecer. Aí entra lá onde está escrito ao vivo, acho que não foi colocado essa ainda, né? Foi colocado ainda, mas entra lá, tá na parte que é ao vivo, o playlist vai estar lá as mensagens de Efésios, ou clicando lá ao vivo, o culto do domingo passado. Seria muito importante você ouvir essa mensagem para poder entender o contexto do que é que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios enquanto estava preso. E a sua preocupação principal com a igreja de Éfeso era o crescimento espiritual dos crentes. Paulo não ora por bens materiais, ele ora por uma transformação espiritual profunda. A preocupação de Paulo era essa, que eles tivessem uma transformação espiritual profunda.
Então, no texto que nós lemos, eu coloquei aqui uma mensagem central. Coloca aí para mim, irmão, por favor. Essa mensagem central é o sermão todo compactado numa sentença para você ter uma visão mais clara do que é que nós vamos falar aqui. Mensagem central: crentes espiritualmente fortalecidos, profundamente enraizados no amor de Cristo e cheios da plenitude de Deus, vivem uma vida transformada e cheia de poder. De novo, crentes espiritualmente fortalecidos, profundamente enraizados no amor de Cristo e cheios da plenitude de Deus, vivem uma vida transformada e cheia de poder. Na prática, como é que nós podemos experimentar essa vida transformada e essa vida cheia de poder? Eu creio que o texto nos dá 3 diretrizes para isso. Em primeiro lugar, versículo 16, sendo espiritualmente fortalecidos. Sendo espiritualmente fortalecidos. Irmãos, a força espiritual vem de Deus. Ela não vem de nós. A força espiritual, ela vem de Deus por meio do Espírito Santo em nós. Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos no seu íntimo. Versículo 16, olha o que ele diz ali. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Na versão atualizada, que é a versão mais clássica da Bíblia, ele diz assim: sejam fortalecidos no homem interior. Homem interior. O que é esse homem interior? Na versão NVI, ele diz no íntimo do seu ser. Ou seja, é aquela parte imaterial do ser humano, aquela parte que está lá no íntimo do ser humano, é aquela parte espiritual no íntimo do ser que se comunica diretamente com Deus. É aí que acontece o fortalecimento espiritual. Então, irmãos, esse fortalecimento no íntimo do ser, ele não acontece pelo esforço humano, mas acontece pelo poder do Espírito Santo, amém? E essa é a única forma possível disso acontecer. Não é por mecanismos religiosos, por mecanismos humanos, mas é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, agindo em nosso espírito. E aqui ele também diz que a fonte dessa força é a riqueza da glória de Deus. Olha só. O que é que fortalece o nosso espírito na fé? É a riqueza da glória de Deus. Ou seja, é uma fonte infinita, e ela é uma fonte disponível para todos nós, amém, irmãos? Essa fonte não é disponível apenas para supercrentes. Estou falando aqui num sentido assim meio pejorativo, né? Só para alguns privilegiados. Não, essa fonte de poder, ela está disponível para todos nós. A riqueza gloriosa de Deus. Por isso, irmãos, não há motivo para um crente viver enfraquecido na fé. Porque o que ele precisa, o que nós precisamos para ter poder espiritual, para ter uma fé viva em Cristo, está à nossa disposição, dada por meio do Espírito Santo, através dessa fonte inesgotável que é a riqueza da glória de Deus. Basta nós buscarmos uma conexão com o Espírito Santo. Basta nós buscarmos uma conexão. O apóstolo Paulo diz
que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você ouve uma pregação, ela vai entrar na tua mente, mas só vai entrar no íntimo do seu ser se houver uma conexão com o Espírito e você permitir que o Espírito coloque esta palavra lá no íntimo do seu ser para produzir, então, uma edificação espiritual. Então, é necessário haver uma conexão com o Espírito Santo. E aí entra coisas práticas, como meditação na palavra e oração. Meditação na palavra e oração. Para poder receber essa força interior. Eu brinco com a minha esposa que tudo na vida se resolve com algumas coisas básicas, né, amor? A gente brinca lá em casa. Se você parar para pensar que fisicamente tudo se resolve com uma dieta balanceada, beber bastante água, fazer atividades físicas e perder peso. Se você fizer isso, você resolve quase que 100% dos seus problemas. E dormir bem. Aí fechou. Aí vai ser... Espiritualmente falando, é ler a Bíblia e orar. Eu falo para minha esposa, ó, se você comer bem, fizer perder peso, beber água, dormir bem, fizer atividade física, orar e ler a Bíblia, você vai ser uma pessoa que não vai ficar doente, nem física, nem espiritualmente. Bom, irmãos, a receita a gente já conhece, é ou não é verdade? Essas coisas são reais. São reais. Às vezes, o que nós precisamos, sabe o que é? É voltar ao básico. É voltar ao básico. Eu ouvi um nutricionista falando assim, para de inventar moda, volta para o básico. Bebe o tanto de água que você tem que beber por dia, come frutas, legumes e verduras, faz atividade física e dorme na hora certa. Volta para o básico. E você que é crente, eu vou acrescentar mais 2 coisas no ingrediente. Tira um tempo para meditar na palavra e falar com Deus. Volta para o básico. Quer inventar moda, quer inventar coisa. Tem que começar, ou então, nós temos que começar pelo menos com o básico. Aí você fala assim, mas pastor, será que tem gente que não bebe água? Tem. Tem gente que perde o rim porque não bebe água. Tem gente que não se alimenta bem. Tem gente que não leva a sério essas coisas. Eu vi um médico falando que o nosso corpo é igual cartão de crédito. Você vai usando, depois chega uma hora que a conta chega. E se você não usou com sabedoria, você não consegue pagar a conta. O corpo é a mesma coisa. A hora que a conta chegar, talvez você não consiga pagar mais. Então use com sabedoria aquilo que Deus te deu. Amém ou não? Estou dando aqui uma dica extra, fora da pregação. Afinal de contas, tem que aprender essas coisas, né? Mas espiritualmente falando, você tem que fazer o básico. Muitos crentes não fazem o básico. O que é o básico do básico na fé cristã? Todos os dias meditar na palavra, fazer o maná. O que é o básico do básico? Orar, buscar a Deus. Frequentar os cultos na igreja, isso é o básico do básico. É como você beber água. Tem nada mais básico do que isso. Eu vi uma pessoa que estava com problema de saúde, obesidade mórbida, e ele falou assim, eu não consigo beber água, só refrigerante. Não sei se minha esposa lembra, nós fomos fazer uma visita, 2 rapazes que eram bem fortão, eles bebiam, na hora do almoço, 2 litros de tubaína. Falei, por que vocês não bebem água? Falou, não, a gente não consegue beber água. De jeito nenhum, se colocar água na boca, passa mal. Falei, mas vocês estão ficando doentes. Falei, se não tiver refrigerante, o que você faz? Falei, eu coloco açúcar na água. Falei, mas aí, né? Então, tem gente que é difícil, irmãos. Qual que é o apelo que nós fazemos aqui diante daquilo que está por Deus disponível a nós? Volte para o básico. Comece com o básico. Faça pelo menos o básico. Pelo menos o básico. A vida cristã é como uma árvore.
Sem raízes profundas, ela não resiste às tempestades. Da mesma forma, é o crente. Se ele não estiver fortalecido no espírito, conectado, ele não permanece firme. Vai permanecer por um tempo, mas não vai permanecer para sempre. Segundo lugar, irmãos, vivendo a plenitude do amor e do poder de Deus, como? Enraizados no amor de Cristo. Enraizados no amor de Cristo. Versículo 17 diz: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados, o que é arraigados? Enraizados e alicerçados em amor. Então, Paulo ora para que Cristo habite. O que é habitar? É fazer residência fixa. Fazer residência fixa. Ou seja, Paulo ora para que Cristo tenha uma residência fixa no coração daqueles crentes por meio da fé. Irmãos, nós já sabemos que Jesus já habita em nós. Sim ou não? Já habita a vida do crente. Mas, talvez o que Paulo está querendo dizer aqui, provavelmente, é que ele habita, mas não tem total liberdade. Ainda não se sente totalmente à vontade. Talvez exista coisas na nossa vida que tiram a liberdade do Senhor. Então a oração de Paulo é para que Cristo habite, imaginando que a nossa vida, o nosso coração, por assim dizer, é uma casa com vários cômodos, não tem cômodo trancado com chave. Lá na tua casa tem um cômodo trancado com chave para que ninguém entre. Não tem acesso nem na família. Tem algum lugar lá, alguma gaveta, aquilo ali é trancado, é segredo seu, tem cofre. Então, assim, numa casa onde tem cômodos trancados, aí quem é membro daquela família não fica bem à vontade, não é verdade? Não tem acesso a todos os lugares. Bom, talvez a pessoa tenha lá suas razões. Mas o que Paulo está dizendo é que o Cristo habitando não vai ter cômodo trancado no coração, não vai ter gavetinha fechada, ele vai poder explorar e habitar todos os cômodos, todos os cantos, todos os lugares preenchidos por Cristo. Então o que ele está dizendo aqui é que ele vai ter total liberdade na minha vida. Muitos crentes às vezes falam: Senhor, habita em mim, faz morada em mim, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei, mas o senhor pode entrar, Uma vez eu fui fazer uma visita, a pessoa falou assim: olha, entra, senta aqui e fica à vontade. Eu falei: eu entendi o quê? Que naquele espaço que ele me deu para sentar, eu poderia ficar à vontade, né? Naquele sofazinho ali, fiquei à vontade ali, não é assim? Então, às vezes a pessoa fala para Jesus: entra aqui na minha vida, fica à vontade aqui nesse lugar. Agora, esse quarto aqui, posso entrar? Não, esse aí não, esse aí é meu. Esse aí tem um segredinho escondido aí que o senhor não pode saber. Tem um negócio aí que eu não quero compartilhar com o Senhor. E esse outro cômodo aqui, não, esse também não, esse aí é meu. O senhor fica à vontade aqui, nesse lugar aqui, E essa gaveta, essa gaveta pior ainda, não abre não. Então, como é que Jesus vai habitar em nossa vida, se Ele não tem liberdade para habitar em todos os lugares? Então, irmãos, é por isso que alguns não conseguem compreender o quanto Jesus realmente nos ama. O quanto a sua presença em nossa vida é transformadora. Quando o conhecemos intimamente, quando realmente conhecemos Jesus, confiamos plenamente nele, então o resultado será o quê? O desejo de entregar a Ele o controle total, sem medo e sem receio, porque nós confiamos que Jesus quer transformar a nossa vida para o bem. Jesus veio para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundância. Jesus quer nos ver transformados, libertos, vivendo uma vida cheia da plenitude de Deus. Portanto, irmãos, nada de quartinho trancado, gavetinha trancada, lugar que Jesus não pode ser convidado. Abra teu coração, fala: Jesus, a casa é sua, fica à vontade. E esse quarto trancado vou abrir agora. Jesus falou: se você abrir, eu limpo esse quarto aí para você e deixo um lugar legal para todos nós vivermos aqui em paz, em harmonia. Sabe, meus irmãos,
Sabe por que alguns crentes ainda são fracos, instáveis na fé? Porque não estão enraizados e nem alicerçados no amor de Cristo. E por que não estão enraizados e alicerçados no amor de Cristo? Porque ainda Cristo não habita plenamente em seus corações pela fé. Ainda tem um receio. Se eu deixar Jesus entrar nesse quartinho, será que ele vai me entender? Vai, porque Jesus te ama e ele quer o melhor para a tua vida. O amor de Cristo deve ser a base, a raiz, o alicerce. A raiz e o alicerce têm a mesma função. Jesus, o amor de Cristo em nós deve ser a raiz de tudo que nós fazemos, o alicerce de tudo que nós fazemos. Por que você veio no culto hoje à noite? Porque você ama a Jesus, amém ou não? Amém. Porque você faz as coisas que você faz por amor a Cristo. Esse amor deve ser a raiz e a base de tudo que nós fazemos. Uma casa construída sobre a rocha, mesmo num dia de tempestade, ela permanece firme. Assim, quando nós estamos enraizados no amor de Cristo, alicerçados no amor de Cristo, nada pode nos abalar. Terceiro lugar, vivendo a plenitude do amor e do poder de Deus, cheios da plenitude de Deus, sendo cheios da plenitude de Deus. Versículo 18 e 19 diz: possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo então ora para que os crentes compreendam as dimensões do amor de Cristo. Ele fala aqui largura, comprimento, altura e profundidade. A ideia aqui, irmãos, é conhecer todas as dimensões desse amor, conhecer completamente esse amor. E esse amor, ele é vasto, transformador. E Paulo afirma aqui que conhecer esse amor nos leva a viver a plenitude de Deus. É algo muito profundo. Esse amor é tão grande que Paulo diz, ultrapassa o entendimento humano. Ou seja, você tem matéria, nós temos matéria aqui, para estudar para o resto da nossa vida e até por toda a eternidade. Conhecer o amor de Cristo. Vai além da nossa capacidade humana, vai além da mente, além do que qualquer mente possa imaginar o amor de Cristo. Mas ele afirma que, apesar de não ser completamente compreendido, ele pode ser experimentado. Amém, irmãos? Pode experimentar esse amor. E ao experimentá-lo, nós somos preenchidos com a plenitude de Deus. Então, a plenitude de Deus reside nesse amor que experimentamos. Está entendendo, sim ou não? Conhecer o amor de Cristo, aprofundar-se no conhecimento do amor de Cristo, te leva à plenitude de Deus. Um relacionamento perfeito e completo com Cristo nos levará a sermos plenos dele. A palavra pleno quer dizer completamente preenchidos. Completamente preenchidos, não sobrando nem espaço, não sobrando nenhum espaço vazio sem a presença de Cristo na nossa vida. Aí atingimos a plenitude de Deus. Devemos buscar, portanto, uma relação íntima com Cristo, para experimentar o seu amor de forma profunda. Isso resulta, irmãos, numa vida cheia de significado, cheio de propósito, cheio de poder espiritual. Uma vida completamente transformada. É como o oceano. Você não pode medir a sua profundidade. Você não pode medir quantos metros cúbicos de água. Você não pode pegar o oceano e colocar em algum lugar. Mas você pode fazer uma coisa. Você pode mergulhar nele. Assim é o amor de Cristo. Talvez você não vai entender
tudo o que significa, mas você pode mergulhar. E você pode fazer parte desse amor. Amém, irmãos? Então, como nós começamos dizendo, crente espiritualmente fortalecido, profundamente enraizados no amor de Cristo e cheios da plenitude de Deus, vivem uma vida transformada e cheia de poder. Queria que você refletisse comigo esta noite. Você tem buscado a força no Espírito Santo? O amor de Cristo é o fundamento da sua vida. Você tem experimentado a plenitude de Deus? Isso nos leva a alguns desafios práticos. Por exemplo, você pode decidir aprofundar a sua vida espiritual, pedindo ao Espírito Santo, tendo uma conexão com o Espírito Santo, para lhe fortalecer no íntimo, para viver completamente o amor de Cristo. Na mensagem da semana passada, nós vimos que Paulo ora para que os crentes de Éfeso conhecessem o plano de Deus para as suas vidas. Eu oro para que vocês conheçam. E conhecendo então esses 3 aspectos aqui, Paulo entenderia que eles seriam fortes na fé, vivendo uma vida plena em Deus. Então, irmãos, o desafio é esse. Coloca como pauta fixa na tua vida de oração, pedir para Deus te dar pleno conhecimento do plano dele para a sua vida, para você conhecer plenamente o que é a salvação de Deus, para você estar conhecendo profundamente o amor de Cristo, desenvolvendo um relacionamento profundo com Ele, para que você possa continuar crescendo e sendo pleno de Deus na sua vida. É possível, basta nós querermos. Ore para que Deus fortaleça, enraize, preencha a sua vida com o seu amor, para que você viva uma vida que glorifique a Ele em tudo. Como eu disse naquela ilustração que eu dei, de que muitas vezes você vai procurar lá qualquer coisa, né? Qualquer doença. Ah, estou com a pressão alta. Ah, estou com a glicemia, com diabetes. Ah, estou com um problema no joelho. Ah, estou com um problema na coluna. Procura lá no Google. O que eu faço para... Aí eles vão falar, você tem que perder peso, você tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que beber água. E eu acrescento, tem que ler a Bíblia e tem que orar. Ou seja, irmãos, às vezes nós não estamos bem porque nós esquecemos do que é o básico do básico. O básico. E às vezes ouve tanto na igreja alguém falar, o discipulador fala, na célula fala, na escola dominical fala, tem que orar e ler a Bíblia. Ah, não, mas eu queria ter uma experiência que um anjo aparecesse para mim com uma espada de fogo e me desse. Não vai acontecer. Ah, eu queria ter uma experiência assim, de ver uma luz e ser arrebatado. Não vai acontecer. Mas você pode tirar um tempo, abrir a tua Bíblia e orar com sinceridade. Espírito Santo, me fortalece. Abre meu entendimento, me enraiza no amor de Cristo. Quer uma dica? Começa a ler o Sermão da Montanha e pedir conhecimento para Deus. O Sermão da Montanha começa onde? Mateus capítulo 5. 5, 6, 7. Vai orando. Se você vai no médico, o médico fala assim, olha, precisa perder peso, precisa se alimentar melhor, precisa dormir melhor. Ah, não, esse médico aí não está com nada. Eu queria um médico que me desse uma coisa bem difícil, assim, né? Aquelas dietas bem maluca, ou uma coisa muito diferente. Não, às vezes você precisa voltar, para colocar a tua vida no eixo, só precisa voltar para o básico. Voltar para o básico. Coisa simples. Espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Às vezes você precisa só voltar para o básico, para as coisas mais simples. Muito bem, enquanto o trio passa, né? Queria que você baixasse sua cabeça. E eu queria fazer um desafio para você hoje.
Muito simples. Primeiro eu quero perguntar, como está a sua vida espiritual? Como que você está espiritualmente? Você sente que você está cheio da plenitude de Deus? Cristo preenche todos os cantinhos do seu ser, você está movido pelo amor de Cristo? Você está firme nesta fé? Ou você tem andado para lá e para cá, você tem se sentido enfraquecido? E às vezes você está esperando algo extraordinário acontecer na sua vida. E hoje Deus te diz, hoje Deus te fala, comece com o básico. Volte para as coisas básicas. Olha, com amor eu digo, se você às vezes não está bem fisicamente, às vezes você precisa voltar para o básico, para o simples. Parar de comer muito açúcar, beber mais água, fazer uma atividade física, dormir na hora certa. E você vai ter uma qualidade de vida melhor. Espiritualmente a mesma coisa. Se você não ora, não tira um tempo para você ler a sua Bíblia, pedir misericórdia para Deus, para entender, e Deus falar com você, e você depois tirar um tempo para falar com Deus, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não adianta você buscar outra coisa maior. Comece com isso, comece com o básico, comece com as coisas, não negligencie o básico na tua vida, não negligencie o rudimentar, é por aí que começa. Talvez se você ficar um ano meditando, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, daqui um ano talvez Deus vai se manifestar de uma forma mais poderosa na sua vida. Mas comece com o básico, amém? Eu vou orar agora, mas você tem que fazer a sua oração e falar para Deus, Deus, eu quero ser preenchido com teu amor. E se você não está, pelo menos fazendo o básico, faça um compromisso com Deus, eu quero começar pelo básico. Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas, sabe do que nós precisamos, e muitas vezes, ó Deus, o que nós precisamos é fazer apenas o básico. Aquilo que o Senhor criou e pôs à nossa disposição, aquilo que espiritualmente o Senhor já nos deu, está à nossa disposição. Nos ajude, Deus, hoje a voltar para o básico, meu Pai, a poder começar pelo menos no básico. Se tem irmãos e irmãs aqui, ou aqueles que estão vendo esse culto pela internet, e nem o básico estão fazendo, Pai, como é que podem evoluir na fé, meu Deus? Não tem como. Precisam, ó Deus, começar a ter compromisso, responsabilidade com as coisas básicas, meu Pai. Ajuda esse irmão, essa irmã, a sair daqui hoje no firme compromisso de poder, ó Deus, de poder, ó Pai, sair daqui pensativo, dizendo, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso fazer o básico. Pai, que esta palavra entre em nossos corações, e que nós possamos evoluir, a cada dia abrir nossos quartinhos do coração, as gavetinhas escondidas, trancadas, e deixar Jesus fazer a limpeza, porque o amor de Jesus é puro por nós, e Ele quer nos levar a uma vida transformada, vitoriosa, meu Deus. Nos ajude nessa noite, Pai, a entender esta palavra, eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém.